parte 3 desta aula, iremos falar de grandezas derivadas com nomes especiais, porque levam em sua unidade o nome de seus pesquisadores para homenageá-los. A força pode ser entendida como um agente físico capaz de empurrar. Sua unidade de medida é o Newton, representado pelo N maiúsculo. Na ilustração, podemos perceber um homem usando sua força para colocar o carro em movimento. Uma unidade também usada para medir força é o quilograma-força, representado por kgf minúsculo. 1 kgf é igual a 9,8 newtons. Podemos perceber que a força influencia na construção dos motores a diesel e gasolina. Devido ao diesel oferecer maior força na sua combustão, o custo do pistão é maior. Por isso, não se dá para construir um motor flex abastecido com diesel e gasolina. Outra grandeza presente é a pressão, cuja unidade de medida é o pascal e a simbologia é o P maiúsculo acompanhada do A minúsculo. A pressão é a unidade de força aplicada pela unidade de área, por isso pode ser representado corretamente por outra unidade, o newton por milímetro ao quadrado. Ou seja, para cada milímetro ao quadrado existe uma força de 1 newton sobre essa área. Também se utiliza bastante a unidade bar. 0,01 bar é igual a 1000 pascal. Na ilustração, observamos um manômetro, que é o nome de qualquer equipamento capaz de medir pressão. Lidamos com a pressão ao calibrar pneu, ao reparar o ar-condicionado, o sistema de lubrificação ou o sistema de arrefecimento, entre outros casos. A potência está intimamente ligada à energia. Para ser mais exato, a potência determina a quantidade de energia consumida por uma fonte em determinado instante de tempo. Sua unidade é o watts, representado pelo símbolo W maiúsculo. Outra unidade que também mede potência é o cavalo-vapor, representado por CV minúsculo. Na ilustração, observamos que a potência da carroça é de 1 cavalo-vapor, equivalente a mais de 735 watts. Já uma lâmpada de 60 watts consome menos energia que 1 cavalo a vapor. Na comparação dos dois Honda Civics geração 10, observamos que a versão 1.5 possui uma potência de 133 cavalos a 5.500 RPM, enquanto a versão 2.0 entrega 150 cavalos a 6.300 RPM. A diferença de potencial é uma grandeza bem simples de compreender. Sua unidade de medida é o volt, representado por V em maiúsculo. A bateria, representada na ilustração, possui 0 volt em um polo e 12 volt em outro polo. Então, a diferença de um polo para o outro é de 12 volts. O volt é a tensão responsável por empurrar a corrente elétrica que vimos a respeito na primeira aula. Nesta ilustração, observamos que um técnico descobriu a diferença de potencial no fio que o cabo vermelho do multímetro está encostando, já que enquanto ele realiza o teste, o fio preto do multímetro se encontra encostado no polo de 0 volts. Nesta outra ilustração, o técnico está medindo a diferença de potencial da bateria. Veremos mais detalhes sobre esses testes no módulo Teoria 2.0. Para a corrente elétrica poder transitar, ela precisa de um meio condutor, que são os fios. Porém, estes mesmos fios apresentam uma pequena resistência, impedindo a passagem da corrente elétrica. Esta resistência é melhor percebida em materiais como borracha, madeira e o plástico, que por precisarem de uma grande quantidade de corrente elétrica para poderem conduzir eletricidade, o consideramos como materiais não condutores. A resistência elétrica de um material é uma grandeza cuja unidade é chamada de ohm, representada pela letra grega ômega. Na ilustração, observamos um fio com várias bolinhas dentro, representando a corrente elétrica, e os retângulos representam a resistência que impede que parte da corrente não chegue na outra extremidade. Na ilustração, observamos o técnico medindo a resistência do cabo de vela, porque caso a resistência seja maior do que a especificada no manual, a corrente elétrica não chegará na vela de ignição com a força necessária para realizar a combustão. Nesta outra imagem, vemos o técnico fazendo o mesmo,
procedimento para a vela de ignição. Momento força, também chamado de torque, mede a força aplicada em um ponto em um sistema onde se utiliza uma alavanca. É considerada uma medida coerente pelo SI, já que relaciona a força com o comprimento. Sua unidade de medida é o Newton-metro, representado por N maiúsculo seguido de M minúsculo. Na ilustração, representando uma alavanca de acionamento, observamos um sistema onde se observa o momento força. Usamos o torque para sabermos a força de aperto de parafusos, e a ferramenta utilizada para isso se chama torquímetro. Na escala destes instrumentos, podemos observar também o quilograma-força-metro. Como vimos, 1 kg-força equivale a 9,8 newtons. Logo, 1 kg-força-metro equivale a 9,8 Nm. O SI adota como grandeza para dimensões de ângulo plano ou π radiano, porém, ela se utiliza também de graus, que é mais usado e conhecido. O grau é o ângulo formado por duas retas que se interceptam. A somatória de todos os ângulos formados por essas retas é de 360 graus. O grau é representado por uma pequena circunferência no canto direito superior do número. A divisão de 1 grau é semelhante à de horas. Dividimos 1 grau em 60 minutos e representamos com uma aspa. Por sua vez, 1 minuto é dividido em 60 segundos, sendo representado por duas aspas. A ilustração mostra um monitor de uma máquina de alinhamento 3D. Observe que as medidas de convergência, cambagem e caster são dadas em ângulos. No ponteiro inferior esquerdo, podemos ver que a convergência da roda dianteira esquerda está dentro dos limites, já que a tolerância do ponteiro vai de 0 graus, 0,4 minutos até 0 graus e 13 minutos, e a inclinação da roda acusa 0 graus e 10 minutos. Neste módulo, teremos uma aula que entrará mais em detalhes sobre alinhamento de veículos. Para finalizar a aula, vamos entender agora sobre múltiplos e submúltiplos das grandezas. Um múltiplo é um número que multiplica um valor de modo que este fique maior, e um submúltiplo tem o efeito contrário, de torná-lo menor. Observe este primeiro exemplo. 1 grama vezes 1000 é igual a 1000 gramas. Porém, não dizemos 1000 gramas, e sim 1 quilograma. Na tabela destaca o múltiplo adequado para essa situação, pois veja que o prefixo que usamos antes da palavra grama foi o quilo, e o símbolo K minúsculo antes do símbolo G, de grama, pois o múltiplo de quilo é 10 ao cubo, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. Neste outro exemplo, observamos a utilização do submúltiplo. Quando multiplicamos 1 metro vezes 0,001, obtemos 0,001 metros. Porém, não dizemos 0,001 metros, e sim 1 milímetro. Na tabela está destacado o submúltiplo adequado para essa situação, pois usamos o prefixo mili antes da unidade metro e colocamos o símbolo m de mili antes do símbolo m de metro. O fator multiplicador é 10 elevado a menos 3, pois é o mesmo que 1 dividido por 1000, que é igual a 0,001. Veja outros exemplos de múltiplos sendo usados em grandezas. Assim, chegamos ao fim da primeira aula do módulo Teoria 1.0.